Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça chamar dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Pasco. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wely Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciar nossos trabalhos. Não havendo ata a serem distribuída, coloque em votação as atas da 12ª reunião ordinária realizada em 25 de abril de 2024 e da 13ª reunião ordinária realizada em 29 de abril de 2024. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade a única discussão e votação. Não havendo correspondências a serem lidas, solicito ao secretário que faça leitura das emendas número 01 aos projetos de lei número 06 de 2024 e 07 de 2024, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas. E leia os pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Tomadas de Contas, Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, no projeto de lei número 06 de 2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, número 07 de 2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, número 14 de 2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa e número 17 de 2024, que dispõe a concessão a título de revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, para os servidores públicos e agentes públicos municipais. Emenda de número 01 à proposição de lei 06/2024. Desse nova redação ao artigo 3º da proposição de lei número 06/2024, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A gratificação legislativa mensal de recursos humanos será de R$ 1.566,65. Sala das Comissões, 18 de abril de 2024. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Justificativa. A presente emenda visa reajustar a referida gratificação, visto que entre a apresentação do projeto de lei e sua análise por esta comissão foi promulgado a Lei 1643 de 1º de abril, que autoriza a concessão de recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e dá outras providências, a qual reajustou o valor, inclusive, da função gratificada já existente na Casa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 06/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2024 a proposição de lei número 06/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 06/2024,
sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 06/2024. Sala da Câmara Municipal, 15 de abril de 2024. Anselmo Wilton Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 06/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2024 a proposição de lei 06/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo. Contudo, a comissão opinou por apresentar a emenda de número 01, reajustando o valor da gratificação, visto a promulgação da Lei de Reajuste dos Servidores do Legislativo ter sido posterior à apresentação do presente projeto e anterior à sua aprovação, corrigindo ainda a nomenclatura da gratificação no artigo 3º. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei 06/2024, com a respectiva emenda de número 01, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 06/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de abril de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais de Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 06/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2024 a proposição de lei número 06/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, e encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico, contábil e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostada ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação, em primeira votação, na proposição de lei 06/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 06/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 6 de maio de 2024. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Emenda de número 01 à proposição de lei 07/2024. Desse nova redação o artigo 3º da proposição de lei 07/2024, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A gratificação legislativa mensal de tesoureiro será de R$ 1.566,65. Sala das Comissões, 18 de abril de 2024. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Justificativa. A presente emenda visa reajustar a referida gratificação, visto que entre a apresentação do projeto de lei e sua análise por esta comissão, foi promulgada a Lei 1643, de 1º de abril, que autoriza a concessão de recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, a qual reajustou o valor, inclusive da função gratificada já existente na casa. A emenda visa ainda corrigir no texto
do referido artigo o nome da função gratificada, visto o referido projeto visar conceder a função gratificada de tesoureiro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 07/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2024 a proposição de lei 07/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, e encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei 07/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 07/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 8 de abril de 2024. Anselmo Ítalo Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 07/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2024 a proposição de lei número 07/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, e encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo. Contudo, a comissão opinou por apresentar a emenda de número 01, reajustando o valor da gratificação, visto a promulgação da Lei de Reajuste dos Servidores do Legislativo, ter sido posterior à apresentação do presente projeto e anterior à sua aprovação, corrigindo ainda a nomenclatura da gratificação do artigo 3º. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 07/2024, com a respectiva emenda número 01, sendo acompanhada pela presidente e secretária. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 07/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de abril de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 07/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2024 a proposição de lei 07/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico, contábil e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 07/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 07/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 6 de maio de 2024. Leonel Geraldo dos Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 14/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 8 de abril de 2024 a proposição de lei número 14/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 14/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 29 de abril de 2024. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 14/2024. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 8 de abril de 2024 a proposição de lei número 14/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 14/2024, sendo acompanhada pela presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 2 de maio de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 8 de abril de 2024 a proposição de lei 14/2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico, contábil e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 14/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 14/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 6 de maio de 2024. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 17/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 2 de maio de 2024 a proposição de lei número 17/2024, que dispõe a concessão a título de revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, para os servidores públicos, agentes políticos municipais, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação,
conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei 17/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinião favorável à aprovação da proposição de lei 17/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 9 de maio de 2024. Anselmo Wilton Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 2 de maio de 2024 a proposição de lei 17/2024, que dispõe a concessão a título de revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, para os servidores públicos e agentes políticos municipais, e encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil, acostado ao processo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei 17/2024, sendo acompanhada pela presidente e pelo secretário. Em face ao exposto, opinião favorável à aprovação da proposição de lei número 17/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 9 de maio de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 2 de maio de 2024 a proposição de lei 17/2024, que dispõe a concessão a título de revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, para os servidores públicos e agentes políticos municipais, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação da proposição de lei 17/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinião desfavorável à aprovação da proposição de lei 17/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 9 de maio de 2024. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Conceda a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Ordem, presidente. A palavra, vereador Leonel. Projeto de Decreto Legislativo 29/2024. Concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Marcos Paulo Leandro Azevedo. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Marcos Paulo Leandro Azevedo. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024. Leonel Geraldo Santos, vereador. Justificativo. O projeto de decreto legislativo apresentado visa agraciar com o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa o senhor Marcos Paulo Leandro Azevedo. Marcos Paulo Leandro Azevedo nasceu no dia 9 de janeiro de 1990 em Juiz de Fora, filho de Paulo Tadeu Azevedo e Rosane Leandro Azevedo, irmão de Ana Paula Azevedo. Criado na cidade de Matias Barbosa, no bairro Monte Alegre, onde iniciou seus estudos na Escola Municipal Olinda de Albuquerque Castro. Iniciou o ensino médio na Escola Estadual Córrego Joaquim Monteiro, mas em meados do primeiro ano foi transferido para o Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora.
Em 2009, iniciou seu primeiro curso superior na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde cursou Educação Física. Iniciou como estagiário na área de musculação fitness desde o primeiro período, formando-se em 2014, onde vem até hoje trabalhando como personal trainer. Participou do projeto de iniciação ao voleibol da Prefeitura de Matias Barbosa, onde teve oportunidade de participar da formação moral e técnica dos alunos. Em 2016, iniciou a pós-graduação no Instituto INADES pela Faculdade São Gabriel de Palha, em Petrópolis, concluindo em 2017. Em 2019, começou sua segunda graduação na Faculdade Estácio de Sá, no curso de fisioterapia, concluindo em 2023. Desde então, vem exercendo os 2 papéis na reabilitação e preparação física dos matienses. Obrigado, senhor presidente. Honorário vereador, a palavra continua ali. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Heré. Projeto de Decreto Legislativo número 27/2024. Dispõe sobre a concessão da Comenda Ordem do Caminho Novo à senhora Sandra Simeão Oliveira. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a Comenda Ordem do Caminho Novo à senhora Sandra Simeão Oliveira. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, vereador Hélio Rodrigues Heré. No pedido de dispensa justificativa, senhor presidente, porque os nossos partes receberão a cópia. Obrigado. Honorário vereador, a palavra continua ali. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Projeto de Decreto Legislativo número 35/2024. Dispõe sobre a concessão da Comenda Ordem do Caminho Novo à senhora Thaís de Albuquerque. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a Comenda Ordem do Caminho Novo à senhora Thaís de Albuquerque. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, na Sala Leopoldino, vereador. Peço a dispensa da leitura da biografia do homenageado, que será dada uma cópia a todos os pares. Obrigado. Honorário vereador, a palavra continua ali. Projeto de Decreto Legislativo número 30 de 2024. Concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Jesus Paixão Anacleto. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Jesus Paixão. Artigo 2º. O decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de abril de 2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Projeto de Decreto Legislativo número 31 de 2024. Concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa à senhora Nilza Pascoal Ribeiro. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa à senhora Nilza Pascoal Ribeiro. Artigo 2º. Neste decreto legislativo, entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Projeto de Decreto Legislativo número 32 de 2024. Dispõe sobre a concessão da Comenda Ordem do Caminho Novo ao senhor Bernardo de Souza Alves. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido a Comenda Ordem do Caminho Novo ao senhor Bernardo de Souza Alves. Artigo 2º. O decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Projeto de Decreto Legislativo número 33 de 2024. Dispõe sobre a concessão da Comenda Ordem do Caminho Novo ao senhor Gabriel de Souza Alves. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a Comenda Ordem do Caminho Novo ao senhor Gabriel de Souza Alves. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Projeto de Decreto Legislativo número 34 de 2024. Concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Leandro Albertino da Costa. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Leandro Albertino da Costa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Projeto de Lei número 18 de 2024. Declara cidades irmãs. Os municípios que atravessam a história da Estrada União Indústria. Petrópolis, Areal, Três Rios, Comendador, Levi Gaspariano, Simão Pereira, Matias Barbosa, Juiz de Fora e da outras providências. Artigo 1º. Fica declarado as cidades irmãs, os municípios que atravessam a histórica Estrada União Indústria, Petrópolis, Areal, Três Rios, Comendador, Levi Gaspariano, Estado do Rio de Janeiro e Simão Pereira, Matias Barbosa, Juiz de Fora e Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal proverá as medidas necessárias a assegurar a maior aproximação entre as cidades irmãs, especialmente no âmbito da relação histórica, cultural e turística. Artigo 3º. A Câmara Municipal proverá atividades para atingir o objetivo citado ao artigo anterior, sempre que fizer necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Projeto de Decreto Legislativo. Dispõe sobre a concessão da comenda Ordem do Caminho Novo à senhora Michele Rosa Xavier Ferreira Giovanni. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido a comenda Ordem do Caminho Novo à senhora Michele Rosa Ferreira Xavier. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de maio de 2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 17 de 2024, que dispõe a concessão de títulos a título de revisão geral anual, termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos servidores públicos e agentes públicos municipais, em conformidade ao artigo 179 do Regimento Interno. A votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis, contra os contrários, ou me abstenho, os que manifestarem pela abstenção. Nos casos de impedimento, se tratando de matéria de interesse particular ou de seu cônjuge, de parente até terceiro grau consanguíneo ou afins, conforme o artigo 144, parágrafo 3º e 4º. Solicito ao secretário que faça chamada nominal dos seus vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. A favor. Diego Damasceno. Favorável. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Julimar de Assis Souza. A favor. Leonel Geraldo Santos. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. Wellen Rodrigues da Silva. Favorável.
Verificando a votação, a proposição de lei número 17 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos contrários e nenhuma abstenção, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a emenda número 01 na proposição de lei número 06 de 2024. Está em votação. A votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor, os favoráveis e contra os contrários ou me abstenho. Solicito ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. É o reajuste lá. Das gratificações. Essa emenda é o reajuste, né? Das gratificações. É só nas 3 Não, o gratificações. reajuste da gratificação. Tá alterando. Corrigindo. Isso. Favorável, senhor presidente. Diego Damasceno Milione. A favor. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Julimar de Assis Souza. A favor. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Verificando a votação, a emenda 01 da proposição de lei número 06 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenção, em única discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 06 de 2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa. A votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais após chamados, responderão a favor, os favoráveis e contra, os contrários ou me abstenho. Solicito ao seu secretário que faça chamados seus vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. A favor. Diego Damasceno Milione. Favorável, Júlio. José Carlos Souza Páscoa. Favorável. Julimar de Assis Souza. Favorável. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Verificando a votação, a proposição de lei número 06 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 contrário e 0 abstenção, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a emenda 01 na proposição de lei 07 de 2024. A votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis e contrário os contrários ou me abstenho os que manifestar pela abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Favorável. Diego Damasceno Milione. A favor. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Julimar de Assis Souza. A favor. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Verificando a votação, a emenda número 01 da proposição de lei 07 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenção, em única discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 07 de 2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa. A votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor dos favoráveis,
Contrário, os contrários e me abstenho que manifestaram pela abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça chamar de seus vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. A favor. Diego Damasceno Milione. Favorável. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Jurimar de Assis Souza. A favor. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Verificando a votação, a proposição de lei número 07 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenção, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer final. Está em discussão a proposição de lei número 14 de 2024, que dispõe sobre a concessão de gratificação legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa. A votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor dos favoráveis, contrário, os contrários que foram contrários. E me abstenho. Solicito ao senhor secretário que faça chamado de seus vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. A favor. Diego Damasceno Milione. A favor. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Jurimar de Assis Souza. A favor. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Verificando a votação, a proposição de lei número 14 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenção, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tavinho. Requer a dispensa de interstício previsto no parágrafo 1º do artigo 167 do Regimento Interno que Vossa Excelência convoque reunião extraordinária após esta, a fim de apreciar em segunda discussão e votação o projeto de lei número 17/2024, que dispõe a concessão a título de revisão geral anual dos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal para os servidores públicos e agentes políticos municipais. Está em votação o pedido de dispensa de tecidos previsto no artigo 167, inciso 1º do Regimento Interno, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, para que seja convocada a reunião extraordinária após essa, a fim de apreciarmos em segunda discussão e votação a proposição de lei número 17 de 2024, que dispõe a concessão de título de revisão geral anual, nos termos do artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal, para os servidores públicos e agentes públicos municipais. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Fico convocada a reunião extraordinária para após o término dessa. Gostaria de pedir à Comissão de Legislação para que se reúna extraordinariamente após o encerramento dessa sessão, a fim de exarar o parecer de redação final. Concedo a palavra ao orador escrito, Anselmo. Senhor presidente, nobres padres, pedir permissão de Vossa Excelência para falar aqui dessa bancada. Estou trazendo um assunto aqui que já foi discutido nessa casa várias vezes, mas que é importante a gente falar novamente, porque é algo que preocupa todo cidadão, que é a questão da saúde do nosso município, né? Nesse final de semana, os vereadores até têm conhecimento do caso, uma idosa ficou 2 semanas internada aqui na Policlínica, aguardando uma transferência para um hospital de grande resolutividade. Ela precisava fazer uma amputação, uma idosa de 83 anos,
E apesar de ter um mandado judicial determinando que o Estado cumprisse uma vaga, determinando a sua transferência, né, para um hospital que desse o suporte adequado, passadas 48 horas, o governo do Estado de Minas não cumpriu a decisão judicial e essa idosa veio a óbito aqui no nosso município. É algo grave, porque não é a primeira vez que o Estado descumpre medidas judiciais. Há 15 dias atrás também teve um caso de uma idosa de 94 anos. Essa ainda teve possibilidade de ser transferida após 4 dias de descumprimento de uma ordem judicial. Há 7 meses atrás teve um senhor da comunidade do bairro Cedo Feita que ficou uma semana aqui na Policlínica com descumprimento de ordem judicial por 7 dias. Então, senhor presidente, por que eu estou dizendo isso aqui? Primeiro, porque nós somos representantes do povo. Nós precisamos entender o que está acontecendo com o Estado, que não dá a mínima importância para as vidas dos cidadãos matienses. Porque amanhã pode ser minha mãe, pode ser a mãe do senhor, pode ser um cidadão qualquer, né, que tenha o direito dele, infelizmente, banido, ou seja, não garantido. Então nós precisamos, no meu entendimento aqui, pedindo aos nossos pais, a gente reunir com o promotor responsável pela saúde aqui da nossa região, com o doutor Rodrigo, com a Superintendência Regional de Saúde, com o Departamento Municipal de Saúde, porque a gente precisa achar uma solução para isso, né? Porque, obviamente, essa idosa poderia ter sido transferida e ter falecido num outro hospital, ou seja, um hospital que o Estado disponibilizou. Mas aconteceu que ela faleceu aqui sem o cumprimento dessa ordem judicial, que está sendo reiterado. Então, assim, a gente tem uma sala vermelha aqui com 2 leitos. É uma questão preocupante, porque é uma sala que atende as pessoas quando estão em um estado grave de saúde mesmo, de fato. E se a gente não tiver uma resposta do Estado, nem para as ordens judiciais, está fadado a todo cidadão que precisar de uma transferência hospitalar para a resolutividade do seu caso, morrer aqui no nosso município sem assistência. Então, eu acho que é importante que a gente faça essa reunião. Inclusive, já tem pedido aqui aprovado na casa. A casa faça essas convocações para a gente questionar o Estado de Minas Gerais, o porquê os pacientes cidadãos de Matias Barbosa estão tendo tanta dificuldade para ter uma transferência, mesmo com mandado judicial. E é uma questão que eu gostaria que essa casa, senhor presidente, não deixasse passar isso, porque é grave, né? E quantas pessoas mais vão morrer por falta de assistência, por uma falha do Sistema Único de Saúde, especificamente aqui nós estamos tratando do Estado, porque todas essas pessoas que eu tive contato com a família tiveram um bom atendimento aqui na Policlínica pelos profissionais. Nós estamos discutindo a questão dos profissionais da Policlínica de Matias, mas sim a inércia do Estado de cumprir o papel dele de garantir a vaga para o cidadão que mais precisa. É isso que eu queria trazer para o senhor aqui, que a gente pudesse dar seguimento nisso, que é uma coisa muito séria, e é mais um caso que acontece, infelizmente, que não conseguiu ter o tratamento adequado. Muito obrigado. Solicito ao secretário que faça chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Wilton Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Pasco. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellen Rodrigues da Presente. Declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos.